Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de encontros do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Eu sou Fred Ferreira e esta é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo Brasília nas eleições deste ano. Ao meu lado, a Rita Yoshimine, que está comigo nessas entrevistas. Oi, Rita. E aí, Fred, olá, você que nos acompanha também. Na nossa série, você já conheceu as propostas dos candidatos Ibanez Rocha, do MDB, e Paulo Otávio, do PSD, de Robson, do PSTU, de Isalci, do PSDB, de Lucas Salles, do Democracia Cristã, de Renan Arruda, do PCO, do candidato Teodoro da Cruz, do PCB e de Coronel Moreno, do PTB. Apenas a candidata do PDT, Leila Barros, não aceitou participar, alegando compromissos de campanha. Nós continuamos as entrevistas de 20 minutos com os demais candidatos ao Palácio do Buriti. A ordem foi definida em um sorteio no dia 16 de agosto, com a presença dos representantes de todos os candidatos. E as entrevistas gravadas entre os dias 25 e 26 de agosto. Nossas conversas terão 20 minutos de duração e ficarão disponíveis na íntegra, tanto em vídeo como em áudio no G1 e nas plataformas de podcast. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Leandro Graça, da federação que reúne PV, PT e PCdoB. Boa tarde, candidato, bem-vindo. Obrigado, Rita. Boa tarde, Fred. Grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Brasiliense, 37 anos, Leandro Graça é professor, sociólogo, mestre em desenvolvimento sustentável, formado pela Universidade de Brasília. É gestor cultural com formação pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Foi eleito deputado distrital em 2018, na sua primeira campanha eleitoral. Foi o primeiro parlamentar eleito pela rede no DF, obtendo 6.578 votos. A nossa conversa com o candidato Leandro Graça terá 20 minutos de duração, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor foi eleito em 2018 a deputado distrital, ainda era do Partido Rede. E aí, como é que o senhor avalia esses 4 anos na Câmara Legislativa? O eleitorado de Brasília conseguiu conhecê-lo, o senhor já mostrou que veio na política do Distrito Federal. E agora, né, o que o senhor pretende fazer em relação, se eleito, governador do Distrito Federal? Rita, eu fiz aquilo que um deputado distrital tem que fazer. Primeiro, fiscalizar o governo, apontar os problemas e também entregar soluções. A gente fez bastante isso em várias áreas, principalmente na saúde. Segundo, a gente também apresentou projetos de lei importantes, foram 30 aprovados, incluindo as emendas à lei orgânica, e também a gente destinou o orçamento para as áreas que consideramos prioritárias, como na educação, foram mais de 30 milhões. Esse processo todo, tanto de fiscalização como de debate público, de muita participação social, é o que hoje me embasa para poder me candidatar ao governo e ter condições de governar, já que eu consegui, pelo menos, conhecer de perto a realidade de vários serviços públicos e também acompanhei a ação do governo todos os dias. Está preparado para se candidatar, então, ao Palácio? Isso é como a gente fala, né? Na sala de aula você tem que entrar preparando a aula, estudar antes. A mesma coisa também, você tem que conhecer o que você vai governar, você conhecer o que você vai gerir, e a gente pôde conhecer de perto todas essas situações. O senhor acha que foi um passo muito grande sair de deputado distrital e seguir agora para o cargo mais poderoso, né, do Distrito Federal? Fred, creio que não. É o passo necessário, já que, na verdade, não existe uma carreira de político, não existe uma carreira de vida pública. Você tem que atender o desafio que naquele momento se apresenta. E esse é o desafio. Enfrentar Ibanez e derrotá-lo, já que ele representa, na nossa avaliação, o pior governo da história do DF. Candidato, historicamente, o PT aqui no Distrito Federal sempre tem um candidato ao governo do Distrito Federal. Sempre vem como cabeça de chapa. E deste ano, o PT faz parte da sua federação, né? E ele o partido abriu mão de ter um candidato, inclusive não vem nem a vice, né? Vem como candidato ao Senado, o PT. Qual foi a contrapartida do PV para conseguir esse feito, uma vez, como eu falei, historicamente, é a primeira vez que o PT não tem o seu próprio candidato? Rita, isso é um entendimento que se construiu não só no Distrito Federal, mas em outros lugares do Brasil. A Federação Brasil da Esperança, que é PV, PT e PCdoB, é também a federação do Lula. Então, nessa articulação, não só para dar sustentação à candidatura do Lula, mas também nos estados, aqui o entendimento foi de que o PV iria residir essa candidatura, iria representar o projeto que nós defendemos, e eu sou o nome do PV. Mas o PT e o PCdoB compõem igualmente essas forças e têm também muita legitimidade, né, na nossa campanha. Candidato, e assim, oficialmente pela federação são 3 partidos, como a gente já falou, PV, PT e PCdoB. Recentemente, o candidato do PSB abriu mão da própria candidatura para apoiá-lo, né? Isso não está ainda oficialmente lá na federação, mas enfim, é um apoio. Como é que foi essa negociação? Afinal, ele já estava em campanha, Rafael Parente, abriu mão da candidatura dele para apoiá-lo. Ele
O senhor sendo eleito, ele vai ter um papel importante dentro do seu governo? Olha, o Rafael é uma pessoa que tem uma qualificação muito grande, era extremamente importante a candidatura dele, é preciso reconhecer isso. O PSB também é um partido muito expressivo nesse campo progressista. E o que houve foi um entendimento também, não houve uma negociação em torno de cargos, não. A gente discutiu o projeto. E o Rafael compreendeu que nesse momento era estratégico fortalecer um só projeto. Portanto, nos unimos. Ele agora se soma a nós, participará ativamente da coordenação da campanha, nos ajudará a avançar e poder chegar ao segundo turno para derrotar Ibanez. O senhor falou sobre o governo Ibanez, que considera um dos piores ou o pior da história do Distrito Federal. O senhor hoje faz parte, né, da federação com o PT. O governo Agnello, por exemplo, foi um também governo que teve uma reprovação muito grande da população, inclusive no fim do mandato do então governador Agnello Queiroz. Ele inaugurou um centro administrativo que teve todo um problema na sequência, inclusive né, com prisão e tudo mais, isso, né, Rita? Foi parar na justiça, né, Sim. Fred, por conta de habite-se. E aí, não fica uma confusão também agora, já que o senhor está desse lado também? Olha, Fred, todos os governos têm seus pontos positivos e negativos. O governo Agnello teve alguns êxitos muito grandes para o Distrito Federal, como, por exemplo, a estruturação da assistência social. À época foi criado o DF Sem Miséria, a deputada Arlete era secretária, e o que o Ibanez, inclusive, fez nesse momento foi destruir a assistência social. Assim como outros governos, eles têm ali suas virtudes e seus defeitos. A gente precisa se apegar às virtudes. Então, dentro daquele governo, a gente teve muitas vitórias, teve muitos avanços, e é nisso que a gente vai se aproveitar, se apropriar, disso que a gente vai se apropriar, para poder, né, dar continuidade. Agora, mas o que o Centrade foi uma herança maldita, então. O Centrade ele foi um equívoco na minha avaliação do ponto de vista jurídico, inclusive, de entendimento, de modelo de contratação, é uma PPP, então acredito que sim, houve ali uma série de equívocos e que precisam ser corrigidos para que a gente, inclusive, ocupe o Centrade. Como corrigir? Na justiça, porque não depende só do governo. O senhor venderia? Não, o Centrade tem que ser adquirido se o governo quiser realmente ocupar compraria, perdão, de imediato, porque tem um imbróglio. Então, a gente vai sentar na justiça com as partes, inclusive o Ministério Público tem que participar dessa discussão, para que a gente avalie o que é mais vantajoso para o Distrito Federal. Se for o caso de adquirir, vamos ter que ver a viabilidade financeira. Tem dinheiro para isso? Então, se tem, vamos pensar no planejamento. E essa ocupação vai ter que também ter uma utilidade. Se o propósito era levar a administração para lá, e ainda é possível, vamos levar. Agora, há outras possibilidades? Há quem fale sobre a Universidade Distrital e outras possibilidades. Mas o Centrade tem que ser resolvido urgentemente. Candidato, o senhor citou agora a área da assistência social e a gente tem vivido uma crise justamente nessa área, com filas enormes no CRAS. A gente mostra sempre nos nossos telejornais pessoas dormindo 3, 4, 5 dias para marcar, para depois tentar pegar o benefício, né? No seu plano de governo, o senhor fala em eliminar a fome e a extrema pobreza aqui no DF, mas dados oficiais falam, os mais recentes, que são mais de 220 mil famílias do DF em situação de pobreza. São dados que vão até abril deste ano. Então, é um baita de um problema, 220 mil famílias. Mas como resolver isso? Você resolve com uma política de assistência social e, complementariamente, uma política de desenvolvimento econômico forte. Na assistência social, a gente vai corrigir o que o Ibanez provocou de prejuízo, que foi o fatiamento dos programas sociais. Antes, a gente tinha um programa só, que era o DF Sem Miséria. A gente vai instituir a renda cidadã de R$ 600 para complementar o Auxílio Brasil, que também é de R$ 600. A nossa meta é ter uma renda básica no DF de R$ 1.200 por família. E aí a gente tira cada uma delas dessa situação de extrema pobreza. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico, a gente também vai ter um plano muito intensivo de diversificação da economia do Distrito Federal hoje, que é muito marcada pela dependência do serviço público, mas que tem condições de se alavancar a partir da economia da cultura, da economia criativa, da economia verde, fortalecendo o comércio, os serviços, os investimentos em tecnologia também, porque nós temos uma vocação muito grande para o desenvolvimento da inovação, e com isso a gente poder gerar novos empregos, apoiando principalmente micro e pequenos empreendedores que geram aí cerca de 70% dos empregos. O senhor falou no fatiamento dos benefícios sociais, né? Ele inclusive fala, hoje existem, né? Vale gás, tem prato cheio. Então o senhor acabaria com esses benefícios e transformaria tudo numa renda só. Exatamente. Então não teria o cartão pro Vale Gás, teria tudo num único cartão. Porque é uma única transferência. Exatamente, porque é justamente essa situação, Rita, que faz as pessoas terem que ir ao CRAS com mais frequência. Antes, elas estavam no cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social. Essas que estavam cadastradas já tinham naturalmente acesso, porque já provaram que precisavam, acesso à renda local. Então, nós vamos voltar a colocar os programas sociais vinculados ao CAD único. É por isso que as pessoas têm que ir de 6 em 6 meses no CRAS, porque o prato cheio tem esse vencimento, ele tem esse prazo. Por isso as filas estão grandes, com mais de 250 mil pessoas. E aí, num curto prazo, o senhor assumindo, 1º de janeiro, como acabar a fila rapidamente?
Então, além de mandar para a Câmara Legislativa o projeto de criação da renda básica, unificando os programas, nós vamos fazer um mutirão com postos avançados do CRAS. Nós vamos ter que nomear todos os servidores que estão aguardando agora para o concurso. Vai ser prioridade, essas nomeações serão certamente as primeiras que a gente vai fazer para os postos avançados do CRAS e também para os postos itinerantes do CRAS, como a gente já teve outras oportunidades. Então, esses postos se dirigindo às áreas mais vulneráveis, porque até às vezes as famílias não têm nem o dinheiro da passagem de ônibus para ir até o CRAS. E tem dinheiro para tudo isso? Tem dinheiro, a gente já colocou no orçamento, inclusive já fez a avaliação. A gente vai ter que fazer uma suplementação orçamentária de cerca de 150 milhões para preencher o que a gente pretende alcançar, mas tem condições e existem recursos federais também do Fundo de Assistência Social. Vamos mudar de assunto, falar de saúde, aproveitar para a gente falar de vários assuntos. O senhor é um grande crítico do IGES-DF, né? Fala de falta de transparência, falta de atendimento. Como é que seria, então, numa gestão do senhor como governador? Acaba o IGES, volta tudo para o Distrito Federal, como é que isso funcionaria? A extinção do IGES vai ser gradual, mas ela vai acontecer. Em primeiro lugar, a gente tem que tirar a gestão do IGES sobre essas unidades, principalmente os 2 hospitais que nós temos. Porque o IGES fracassou, a gente acompanha, vocês mesmos cobrem muito bem sobre isso, o IGES fracassou financeiramente, ele fracassou na gestão. Então, o primeiro projeto que a gente vai enviar é justamente para retirar do IGES essa gestão. A gente vai iniciar um processo de auditoria no IGES, de pente fino nos contratos, negociação de dívidas e contratos também. E, paralelamente, nós vamos aproveitar esses trabalhadores, que são quase 8 mil, aproveitá-los dentro da estrutura da saúde pública do Distrito Federal, seja nas UPAs, no Hemocentro, nos hospitais. E a nossa proposta inicial já é começar instituindo a Fundação de Saúde como havia antigamente. Porque essa fundação, ela tem mais vínculo com a administração direta e ela também tem autonomia e flexibilidade para compras e contratações com alto nível de transparência, que é o que a gente quer implementar, o que faltou ao IGES. E com isso a gente fazer contratações não só de pessoas, mas fazer também compras e contratos emergenciais para a gente poder suprir a rede que está desabastecida de remédio, de insumo, de luva e tudo mais. Então, é importante, então, o senhor deixar isso claro, porque para as pessoas, de modo geral, inclusive quem precisa usar o sistema de saúde público deve pensar, não, mas vai mudar de nome, vai sair do instituto para ir para uma fundação. Né? De que forma, por exemplo, que o Instituto, quando ele foi criado, a promessa, se tudo funcionasse, era que eles teriam mais rapidez para comprar remédio, para contratar pessoas, enfim, teria um serviço ali garantido. Mas o que a gente percebe é que o hospital de base, por exemplo, a pessoa marca uma cirurgia, chega na hora, ela fica em jejum 24 horas, vai chegar lá, não consegue fazer a cirurgia. Então, como mudar de nome, digamos, né, de instituto para fundação, continuar com essa ideia de celeridade e melhorar a transparência e o atendimento? São modelos distintos. O IGES, ele é um serviço social autônomo. É como se fosse uma empresa, mas ela tem um outro caráter, que é o serviço social autônomo, faz um contrato com o governo. Deveria cumprir esse contrato. O governo paga para o IGES para ele entregar uma quantidade de serviços, de cirurgias, atendimentos, etc. Só que o IGES não cumpre. A fundação, ela está associada, vinculada diretamente à administração direta. Só que ela tem, por seu caráter, pela sua característica, mais flexibilidade de compras e contratações. Mas para que a gente iniba a corrupção, para que a gente tenha realmente o atendimento, essa fundação ela tem que ter um nível de transparência, que a gente chama de compliance hoje em dia, muito elevado. E é o que a gente vai fazer. Essa fundação, como a gente tinha na década de 90, inclusive, aqui no Distrito Federal, ela também tem mais capacidade de contratação de pessoal, ela alavanca, ela dá mais rapidez a toda a parte logística de insumos. O IGES poderia até cumprir essa missão, mas não cumpriu. Então ele virou um cabide de emprego, ele virou ali um ninho de corrupção e principalmente para empregar os amigos do governador e do Centrão que foram indicados, né, para que ali estivesse na diretoria, acumulando às vezes até mais de 2 cargos, como foi o caso daquela diretora que vocês inclusive fizeram matéria a respeito. Portanto, o modelo fundacional, complementariamente com a administração da Secretaria de Saúde, mas com foco principalmente na atenção básica, que é a saúde perto de casa, é essa parte que as pessoas têm ali o atendimento próximo para fazer consulta, exame, e quando precisam ao hospital, que tenham ali no hospital, sim, um atendimento digno, humanizado, com a infraestrutura adequada. Saindo de saúde, indo para transporte, que é uma área sensível também aqui no Distrito Federal, o senhor, presente na Câmara Legislativa, sabe muito bem quando a gente fala de tarifa técnica, porque o governo mandou vários projetos para pedir mais verba para pagar as empresas ou entregar dinheiro às empresas. O que o senhor pretende fazer com a gestão do transporte do DF? Vai manter a tarifa técnica? Vai mudar o sistema, já que a licitação deve ser feita em 2023? Nós vamos mudar a gestão e vamos mudar o sistema, e eu vou explicar, Fred. A gente está chamando isso, inclusive, de uma revolução no transporte, porque implica mudança de todas essas partes, da operação financeira, do modelo de gestão, do modelo de contratação e da fiscalização, principalmente que hoje é precária. Então, por exemplo, o ônibus quebra e o governo não faz nada com a empresa. Era para ter dentro dos ônibus GPS as pessoas saberem que hora que a linha vai passar naquele ponto. Não tem. Entre outras coisas.
Sobre a tarifa, o que nós estamos propondo é um outro sistema em que a contratação não seja por bacia ou de outras formas como é hoje, mas sim por quilômetro rodado. É o que a gente está propondo. E, principalmente para o usuário, a relação que a gente quer modificar é para aquele que usa todo dia o transporte. Hoje ele paga passagem, como ontem eu estava conversando com uma diarista lá do Sol Nascente, dona Luzia, ela falava o seguinte: olha, eu pago a passagem de R$ 5,50, depois eu pago outra de R$ 3,80. E depois para voltar de novo as duas. Então, dá quase R$ 20 por dia. Essa pessoa usa o transporte todo dia, toda semana. Só que ela não tem nenhum benefício. Ela paga o mesmo valor que aquela pessoa que usa de vez em quando o transporte. E em outros países do mundo e até em alguns municípios do Brasil, você tem o prestígio desse cidadão. Como? Ele contrata o serviço por um período. A gente vai chamar isso de cartão, de bilhete ir e vir. Então ele contrata por uma semana, 15 dias, um mês. Cartão pré-pago. E aí ele não contrata o número de viagens, ele contrata o tempo de uso. Então ele vai usar para ir para o trabalho, mas ele também vai poder utilizar para outras finalidades. Isso precisa de tecnologia, que não tem hoje na Secretaria de Mobilidade. Não tem. Tecnologia, precisa de uma logística também diferente. O Ibanez destruiu o DF-Trans, aí criou o BRB Mobilidade, mas a gente não tem acesso aos dados, por isso que a gente fala que é caixa preta, porque a gente pede as planilhas, elas não são enviadas, a gente quer saber quantos passageiros entraram e a gente não sabe. E então, tudo isso é possível fazer com o dinheiro que tem em caixa? É possível e, mais ainda, aí eu não falei dos investimentos que mas são... Mas o senhor não tem ideia de quanto custaria? Hoje, com todo o custo de operação que se tem, você faz ainda melhor e talvez até mais barato do que é possível fazer hoje. E tecnologia sai mais barato, né? São menos pessoas ali, muitas vezes, tendo que operar, entregar o cartão para o usuário. Você pode instalar os totens, você pode diversificar, inclusive, o acesso aos cartões, aos bilhetes, que hoje são muito centralizados. E em relação aos investimentos também, a gente precisa ampliar o sistema. O sistema hoje ele não atende várias regiões, em algumas atende muito mal, com a quantidade de linhas de ônibus. Nós temos o plano diretor de transporte, que vai ser revisado no nosso governo, mas que aponta já a possibilidade do VLT, que é o Veículo Leve sobre Trilhos, na Asa Norte. Ele aponta também VLT na região Oeste. O BRT Norte, que é Sobradinho e Planaltina, está previsto. O projeto, inclusive, está pronto, mas o Ibanez não teve competência para começar. E isso tudo a gente quer implementar, inclusive com transporte de vizinhança, para que a pessoa não tenha que andar muito entre a casa dela e a via principal. Isso demanda investimento? Demanda. Mas a gente tem possibilidade de atrair recursos internacionais do Banco Interamericano, a gente tem fundos, né, que querem investir na mobilidade na América Latina, a gente tem recursos do governo federal e também, obviamente, se for necessário, usar os nossos recursos locais. Bastante dinheiro, né, candidato? E muito. Lembrando que no seu plano de governo, o senhor fala numa diminuição do preço da passagem, né, de forma progressiva, até chegar a uma tarifa zero. O senhor propõe, então, que o passageiro não pague pela tarifa dentro de quanto tempo e quanto isso custaria para os cofres públicos? Rita, o bilhete ir e vir já é uma espécie de tarifa zero, porque ele está pagando um valor, mas ele pode usar o transporte ilimitadamente durante um período. Então já é um começo, a gente quer progredir. É possível já, inclusive com a reestruturação da TCB, você tem algumas linhas, principalmente à noite, na madrugada, para os trabalhadores do noturno, garçons, pessoas que trabalham como vigilantes. Você pode ter os corujões, você pode ter linhas específicas, até para diminuir a violência, para diminuir a insegurança pública, que está muito grande, principalmente no período noturno. Agora, todas essas ações, elas sim demandam recursos. A gente tem que viabilizar esses recursos, a gente tem que aumentar o financiamento do transporte. Como a gente aumenta? Não só com a arrecadação direta, mas criando novas fontes de recursos, como está previsto na lei orgânica. Com exploração de novas fontes de recursos, como, por exemplo, estacionamentos em determinadas áreas, que hoje não são cobrados só aqui no DF, lugar nenhum do mundo. Hoje eles são gratuitos aqui no DF em alguns espaços. A gente pode fazer essa exploração para gerar mais recursos. Então, tudo isso é possível. Basta ter planejamento, basta você ter uma gestão e colocar os resultados ali no horizonte e alcançá-los. Vamos falar então de moradia, habitação. A gente sabe que, de acordo com dados do IPEA, há um déficit de 100 mil moradias aqui no Distrito Federal. E como resolver essa questão da moradia, né, dando habitação para as pessoas, mas também preservando o meio ambiente? Muito boa pergunta, porque a gente teve no DF uma explosão da grilagem nessas últimas décadas e perda de áreas verdes, inclusive prejudicando a nossa política habitacional, porque essas áreas novas elas vão só sendo regularizadas. A gente precisa resgatar o planejamento urbano, a gente precisa resgatar o planejamento habitacional. Há áreas ainda no Distrito Federal, terrenos que podem ser aproveitados para a construção de moradia popular. Essa é uma ação e que a gente vai fazer em parceria com o setor privado, resgatando inclusive programas federais, porque eu tenho certeza que Lula vai ser eleito e ele vai restituir alguns desses programas, como Minha Casa Minha Vida. Essa é uma linha. A outra linha é o que a gente chama de locação social, é o aluguel social. Não é um programa de assistência, é um programa de habitação. Até para que a gente ocupe imóveis que estão obsoletos hoje, que não estão sendo utilizados no Distrito Federal, dinamize com a iniciativa privada e possa ali
atender as pessoas que não podem mais pagar aluguel. Aquelas que estão na fila da Codab e que estão aguardando o seu apartamento, a sua casa popular, serão prioridade, inclusive, nesse aluguel social, para que não vão ali ser vítimas dos grileiros e de outros tipos de organização criminosa. Pelo que o senhor falou, então, seria a construção de novos bairros ou novas cidades, é isso? Novos setores, né, habitacionais dentro das cidades já existentes, também priorizando a habitação popular. Dentro também de algumas cidades já constituídas, você tem terrenos ou você tem determinados tipos de imóvel que podem ser verticalizados para fins de habitação social. Isso com planejamento e com sustentabilidade ambiental para que a gente não gere prejuízos para o meio ambiente. Agora, desculpa, não é só aproveitando que o senhor falou em grilagem, inclusive sobre essa questão histórica de Brasília, de invadiu, depois o governo regulariza. Na sua gestão, o senhor, né, sendo eleito governador, invadiu, derruba? Sim, invadiu, derruba, e principalmente porque a gente vai ter um sistema, como está sendo desenvolvido, graças a um recurso que eu destinei para a Secretaria de Meio Ambiente, é um sistema de informações ambientais que faz o acompanhamento em tempo real de qualquer alteração fundiária, de qualquer mudança no solo, cerca, ocupação, desmatamento. Isso vai ser radical no nosso governo. Nós vamos combater a grilagem radicalmente, porque esse, sem dúvida, é um dos principais tipos de crime que gera prejuízos sociais enormes no Distrito Federal. Muitas vezes, colocando pessoas mais pobres como vítimas, elas não têm culpa de estarem ali, muitas vezes, elas nem sabem o que é grilagem. Elas estão comprando um terreno, uma casinha ali por 20, 15 mil reais, um barraco, e não sabem que por trás daquilo tem alguém ganhando muito dinheiro às custas delas. Candidato, nosso tempo está quase acabando, mas dá tempo ainda da gente fazer perguntas curtas, respostas curtas. Vamos lá, bate-bola. O nosso pinga-fogo. Privatiza o metrô, sim ou não? Não, a gestão do metrô não será privatizada. Mais prédios em Águas Claras ou reestruturar a cidade? Reestruturar a cidade. Assistência social ou gerar emprego? Os dois. Mais bairros ou preservação ambiental? Os dois, porque uma coisa não necessariamente impede a outra. Constrói o Museu da Bíblia? Não. Teatro Nacional, reforma ou privatiza? Reformaremos com Lula. Parque da cidade vai para PPP? É possível ter concessões ali em determinadas áreas. E informais na rodoviária, os ambulantes devem ser retirados? Deverão ser realocados em áreas formais para terem dignidade, respeito e poderem trabalhar com mais autonomia, inclusive gerando mais renda. E gestão do transporte do DF, do entorno, aliás, deve ser do DF ou de Goiás? Deve ser do DF, em parceria com o Estado de Goiás, num consórcio de transporte, que é o que a gente prevê no programa de governo. Candidato, estamos acabando, então, o episódio de hoje dessa série de podcast Eleições 2022, que são nossos encontros, né, do G1 com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Candidato Leandro Graz, da Federação PV, PT e PCdoB, muito obrigada pela sua presença aqui para explicar sobre as suas propostas ao eleitorado do Distrito Federal. E agora, então, o senhor tem 1 minuto e 30 para as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a vocês dois e dizer da minha admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem, até porque nesses últimos 3 anos e 8 meses o DF sofreu muito, a população foi muito maltratada na fila dos hospitais, nas filas do CRAS, também os nossos estudantes em salas de aula abarrotadas, os nossos professores, enfermeiros, profissionais de saúde, da assistência estão sobrecarregados, os nossos policiais estão adoecendo. Ou seja, esse foi um governo que descuidou do Distrito Federal. Ele cuidou só dos negócios do governador, dos amigos do governador, mas não fez nada por essa cidade. Deixa um legado de morte, deixa um legado de destruição e deixa um legado de fome, principalmente. Eu tenho um projeto que não é só representado por mim, mas por um campo político, é representado por pessoas que querem realmente ver o Distrito Federal menos desigual, sem fome e sem miséria, com uma saúde perto da casa das pessoas, com assistência social priorizando os mais vulneráveis, com uma educação integral de qualidade, que os nossos filhos possam estar na escola e saírem de lá com um projeto de vida. Eu sou o Leandro Graz, professor, deputado distrital, candidato de Lula em Brasília. Quero convidar cada um e cada uma de vocês a nos conhecer melhor através das redes sociais. Muito obrigado, candidato. Acabou o nosso tempo. Termina aqui a entrevista da série especial do G1 com o candidato ao governo do Distrito Federal pela Federação PV, PT e PCdoB, Leandro Graz. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas e ideias, sempre com o objetivo de informar bem você, eleitor. A íntegra desta entrevista, assim como as demais, ficarão disponíveis no G1 DF na sua plataforma de áudio preferida. A produção desta série é de Afonso Ferreira, Ana Vinhotti, Ana Reis, Isabela Melo e Mara Puges. Na direção de imagens, Franklin Gomes e a sonoplastia de Cláudio Rubens. A editora-chefe do G1 DF é Maria Helena Martinho e nosso chefe de redação é Ian Semple. A direção de jornalismo da Globo Brasília é de Luiz Ávila. Eu sou Rita Yoshimini, muito obrigada pela companhia, fico por aqui e até a próxima. E eu sou Fred Ferreira, agradeço a sua audiência, a sua companhia. Nossas entrevistas continuam até o dia 7 de setembro. E a cobertura completa sobre as eleições você acompanha nos telejornais da Globo e no G1. Até mais, obrigado.